Olá! Muitas vezes, o sucesso e a fama trazem diversas regalias para os felizardos que conseguem alcançar o estrelato e se colocam sob os holofotes e olhares de milhões de pessoas. No entanto, existem muitos casos em que estes famosos não conseguem lidar com o preço cobrado por sua exposição. Ou pior, usam desse lugar para cometer crimes sórdidos e acabam sendo julgados e condenados por aqueles que um dia já foram seus fãs. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns casos assim. Vamos te apresentar algumas pessoas influentes que tiveram problemas com a lei e jogaram fora uma carreira de sucesso por não conseguirem se manter na linha, desperdiçando uma chance tão cobiçada por muitos que se dedicam para estar nesse lugar. Fique conosco, pois tenho certeza que você vai se impressionar e até se assustar com a presença de atores e atrizes queridos por nós que, infelizmente, estão atrás das grades. Quinto, Joey Exotic. Joseph Allen Schwibvogel, ou Joe Exotic, como ficou internacionalmente conhecido. É um tratador de animais, empresário e apresentador de um reality show que mostrava e divulgava a rotina do seu zoológico repleto de bichos exóticos. Ele foi acusado, julgado e condenado por tentativa de homicídio e está preso desde 2020. Seu caso ficou ainda mais popular depois do lançamento do documentário A Máfia dos Tigres, produzido e distribuído pela gigante do streaming Netflix, que narra toda a sua história. Joey nasceu na década de 1950 em Garden City, no estado norte-americano de Kansas. Ele sempre gostou de animais e, desde cedo, se envolveu em organizações e sindicatos destinados a fortalecer a juventude do campo. Seus pais eram imigrantes alemães e ele foi criado com mais 2 irmãos e 2 irmãs, mas sempre se queixou de ter tido uma infância dura, repleta de abusos físicos e psicológicos. O apresentador dizia que se curava das decepções que sofria com as pessoas ao lidar com os animais. Por isso, passava a maior parte do tempo com eles e sonhava em ser veterinário, mas o destino o levou para outros caminhos. Na década de 1990, ele adquiriu uma fazenda no estado do Oklahoma. Logo após, um dos seus irmãos falecer em um trágico acidente automotivo. Como era um dos seus parentes mais próximos e que também gostava muito de animais, Joe construiu um zoológico no terreno e o batizou em homenagem ao irmão, Parque Memorial de Animais Exóticos Garrold Wayne, em tradução direta. O negócio foi se popularizando, recebendo cada vez mais visitantes, e Joseph também foi se transformando, criando o personagem Joe Exotic, que era simpático, tagarela e gostava muito de chamar a atenção. Tudo isso fez com que ele ganhasse seu espaço e tivesse a oportunidade de criar e transmitir seu reality para que cada vez mais pessoas conhecessem seu trabalho. Além disso, Joe participava de apresentações em feiras, exposições e fazia um show itinerante com suas atrações para que pessoas de todo o país norte-americano pudessem conhecer, ver de perto e até acariciar os enormes felinos que viam na TV e na internet. Mas toda a atenção que Joey Exotic recebia não parecia ser suficiente. Ele se envolveu em vários escândalos por ser polígamo e ter mantido um casamento triplo com 2 companheiros ao mesmo tempo. Joey também se candidatou à presidência dos Estados Unidos em 2016, mas não venceu, pois, segundo ele, não havia recebido apoio suficiente. Em 2018, ele tentou novamente a carreira política, agora como governador de Oklahoma, mas apesar de ter uma participação considerável, com 18% dos votos, também não conseguiu se eleger.
Só que enquanto tudo isso acontecia, às vistas do público, Joe Exotic escondia uma face muito menos nobre dos bastidores. A ativista dos direitos dos animais, Carole Baskin, denunciou Joe por maus tratos e conseguiu vencer um processo milionário contra o homem em 2013. Depois disso, eles se tornaram inimigos diretos e deu-se início a uma disputa cruel. Para resumir os fatos, as denúncias de Carole apontavam que Joe havia sido responsável pelo sumiço de seu marido e que ele havia contratado alguém para dar cabo em sua vida. Depois de muita apuração, ele foi condenado em 2020 pela tentativa de homicídio contra a ativista, por falsificar documentos para a venda de animais, por maus tratos que levaram 5 tigres à morte em 2017, entre vários outros crimes, que juntos lhe renderam a pena de 20 anos de prisão. A última reviravolta deste caso é que, mesmo estando atrás das grades até 2040, Joe Exotic quer lançar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos este ano, dizendo ser um direito seu, assegurado pela Constituição. Dá para acreditar? Bom, vamos para o próximo. Quarto, Shannon Richardson, a atriz estadunidense Shannon Gash Richardson, conhecida por seus papéis em séries aclamadas como The Walking Dead e The Vampire Diaries, foi condenada em 2014 a 18 anos de prisão por enviar cartas contendo veneno a ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, o então prefeito de Nova York. As motivações para este atentado não ficaram totalmente esclarecidas, mas especula-se que a insatisfação da atriz pelas políticas restritivas em relação à compra e posse de armas tenha sido a principal razão. Shannon nasceu no estado do Texas, onde essas políticas são bem mais liberais. Na época, o presidente era Barack Obama e o prefeito nova-iorquino era Michael Bloomberg. Além destes políticos, a ex-celebridade também encaminhou uma correspondência a Mark Glaze, ex-presidente da Associação Prefeitos contra as Armas Ilegais. Inicialmente, a atriz tentou jogar a culpa em seu ex-marido, de quem estava divorciada há poucos meses, mas a desculpa não colou. Nas investigações, foi constatado que ela fez compras online dos principais componentes para se produzir a ricina, uma toxina letal que não possui antídoto. Ela confeccionou a substância, depositou em 3 envelopes e os enviou de Shreveport, Louisiana, cidade que fica a cerca de 145 quilômetros de New Boston, no Texas, onde ela morava. As correspondências foram descobertas antes que pudessem ferir alguém, mas ainda assim, somente a tentativa já seria suficiente para condená-la à prisão perpétua. Ciente disso, Shannon fez um acordo com a justiça norte-americana e confessou seu crime. Por isso, ela foi sentenciada a 18 anos, além de pagar uma multa de $367 mil, quase R$1 milhão. A atriz continua presa e perdeu todos os seus contratos, se afastando por completo de sua carreira promissora. Terceiro, Ryan Grantham. Bom, nosso próximo caso é recente e deixou milhões de fãs decepcionados, entristecidos e surpresos. O ex-ator canadense Ryan Grantham, querido por seus papéis em trabalhos como Supernatural, Diário de um Banana e Riverdale, foi condenado à prisão perpétua depois de atentar contra a vida de sua própria mãe, um crime que chocou o mundo todo. Segundo consta no relatório do processo, Ryan atirou na nuca de sua mãe em março
de 2020, enquanto ela estava tocando piano em sua casa, que fica no norte de Vancouver, no Canadá. A mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Não havia motivos aparentes, mas o ex-ator parecia estar bastante desorganizado psicologicamente quando falava. Logo após cometer o crime, ele se preparou para cometer outro atentado, que, graças a Deus, não foi colocado em prática. Ele gravou um vídeo próximo ao corpo de sua mãe, confessando o que havia feito, e disse que tinha planos de tirar a vida do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Ele escreveu isso em um diário às pressas e carregou o seu carro com 3 armas de munição, 12 coquetéis Molotov, equipamentos de sobrevivência e instruções de como chegar à casa do político. No entanto, no meio do caminho, ele desistiu do plano sombrio e se entregou à polícia, confessando tudo o que havia feito. O ex-ator foi a julgamento e foi considerado culpado em setembro de 2022. No Canadá, este tipo de crime recebe pena automática de prisão perpétua. No caso de Ryan Grantham, ele só poderá ser elegível para pedir liberdade condicional depois de cumprir, no mínimo, 14 anos de sua sentença. Atualmente, ele está em um hospital penal a pedido de seus advogados, que alegaram que sua integridade estaria em perigo caso ele fosse encaminhado para um presídio de segurança máxima. No começo do ano de 2023, a defesa do jovem, que hoje está com 25 anos, publicou uma nota dizendo que ele está arrependido dos seus atos e que está fazendo o acompanhamento psicológico e psiquiátrico com profissionais capacitados. Eles atribuem o acesso do ex-ator a uma série de complicações geradas por episódios de ansiedade e depressão, além de possivelmente estar sob efeito de entorpecentes. Atualmente, ele reconhece o que fez e está arrependido, concordando que tem um árduo caminho pela frente para se tratar enquanto cumpre a sua pena. Segundo Amy Locan, nossa próxima história conta o triste fim da atriz queridinha dos anos 1990, Amy Locan. A artista ficou conhecida por seus papéis no musical Cry Baby, protagonizado por Johnny Depp, pelo drama Código de Honra, de 1993, em que contracenou com Matt Damon, e principalmente por seu papel na série de TV Melrose Place, produzida e distribuída pela Fox Company, exibida no Brasil pela Globo e mais tarde pela Rede Bandeirantes. Em 2010, quando estava com 48 anos, Amy colidiu com um carro que fez uma manobra indevida na cidade de Montgomery, no estado norte-americano de New Jersey. Ela estava dirigindo acima da velocidade permitida e o impacto causou a morte da passageira do outro veículo, uma mulher de 60 anos que era esposa do condutor. A perícia realizada no local constatou que a atriz estava com uma alta taxa de álcool no sangue, o que agravou a situação e configurou o acidente enquanto crime. Na época, Amy foi a julgamento e foi condenada a 3 anos de prisão, sendo libertada depois de cumprir 2 anos por bom comportamento. No entanto, em 2016, um juiz pediu vistas do caso, pois considerou que a sentença havia sido branda demais. Ele revisitou os fatos e, em 2019, atribuiu uma pena de 8 anos, considerando o tempo em que ela já havia sido enclausurada. A atriz, claro, contestou a decisão e apelou com seus advogados, mas nada pôde ser feito. Ela deu vários depoimentos e entrevistas na época, deixando claro que não queria minimizar o que tinha acontecido em 2010, mas afirmando que já tinha sofrido bastante com o fim de sua carreira e com o relacionamento com suas filhas. Amy diz temer ser esquecida, não só pelo público, mas principalmente pelas filhas adolescentes, que já serão maiores de idade quando ela for finalmente libertada. Primeiro, Skylar de Leon.
Um dos casos mais emblemáticos do nosso vídeo de hoje é do ex-ator John Julius Jacobson Jr., mais conhecido como Skylar DeLeon. Ele participou da famosa série de TV Power Rangers, na versão que foi ao ar entre 1993 e 1996. Este seriado foi bastante querido no Brasil e no mundo todo, aliás, marcando várias gerações e arrastando fãs até os dias de hoje. Skylar fez sua participação enquanto era adolescente e, apesar de ter conseguido papel em outros trabalhos menores, nunca conseguiu deslanchar sua carreira no mundo da atuação. Por isso, no começo dos anos 2000, ele decidiu mudar drasticamente os rumos de sua vida, passando a cometer pequenos delitos, muitos com a ajuda de sua companheira na época, Jennifer Henderson. Tudo estava correndo bem, até que em 2004, a dupla de criminosos conheceu o casal Thomas e Jack Hawkes, que havia passado vários anos viajando em seu barco e que agora, de volta à terra firme, optaram por vender o seu iate. Skylar e Jennifer se aproximaram e iniciaram uma falsa amizade, se apresentando como possíveis compradores, mas tudo não passava de uma fachada. Seu plano era roubar e fugir com a embarcação. Para isso, o casal criminoso convidou outros 3 cúmplices para a emboscada. Certo dia, quando supostamente iriam fazer um teste no barco, Skylar e seus comparsas deram bote nas vítimas, amarraram Tom e Jack e os obrigaram a assinar os documentos que passavam a propriedade do barco para eles. Depois de conseguir o que queriam, num ato covarde e macabro, eles lançaram o casal ao mar, que não teve chances de se defender ou sobreviver. Os corpos nunca foram encontrados. Em um primeiro momento, o crime parecia ter sido um sucesso, já que não houve testemunhas e ninguém foi preso de imediato. Contudo, em 2005, um dos comparsas foi preso e, como parte de um acordo judicial, entregou os outros cúmplices, colaborando com as investigações. Ele recebeu uma pena consideravelmente branda, mas não podemos dizer o mesmo dos outros acusados. Jennifer, a ex-esposa do ator, foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O mesmo aconteceu com os outros envolvidos, exceto com Skylar DeLeon. Ele foi sentenciado à morte por injeção letal, mas como esta pena foi suspensa no estado norte-americano da Califórnia, ele está condenado a passar o resto dos seus dias no corredor da morte. Dentro da prisão, Skylar teve bastante tempo para pensar e, com o tempo, percebeu que se identificava com o gênero feminino. Ele deixou o cabelo crescer, fez terapia de reposição hormonal e mudou seu nome social para Skylar Preciosa DeLeon, sendo considerada oficialmente uma mulher trans desde o ano de 2019. Quantas reviravoltas, não é mesmo? Então, gostaram de conhecer mais sobre estes casos? Eu vou ficando por aqui, mas vejo você no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!